Olá, amigos da bancada, olá, queridos ouvintes da TV e Rádio Imperatriz 96,9, a rádio que contagia. A quem poderíamos atribuir o fracasso do Cruzeiro frente ao Racing na final da Sul-Americana? Não podemos analisar esse fracasso pensando somente nesse jogo. Esse fracasso estava desenhado desde a liberação para entrar em campo dos novos contratados. A culpa mais grave foi da diretoria, por ter tomado várias decisões equivocadas. A primeira foi vir a público exigir do Seabra a escalação dos contratados após a abertura da janela em julho. De uma só vez, ele desprestigiou o trabalho do técnico Seabra e desqualificou o potencial dos jogadores que vinham obtendo bons resultados, sem perder em casa, mas que tiveram de dar lugar aos recém-chegados por determinação das autoridades da diretoria. Com isto, o Seabra, que havia conseguido uma surpreendente colocação na tabela no primeiro turno, se viu obrigado, como profissional que é, a atender à deliberação de seus líderes e, com isto, teve de escalar os novos contratados sem um planejamento, sem poder esperar o devido entrosamento e abrir mão daqueles que vinham jogando e correspondendo, adaptados com seu projeto e planejamento tático. Com isto, o time foi perdendo a sintonia, aqueles preteridos foram se desmotivando, os novos contratados, em sua maioria, não correspondendo, e os resultados positivos pararam de vir. Aí vem a segunda decisão equivocada da diretoria, a contratação do Diniz, que na minha avaliação foi mais grave do que a demissão do Seabra. O Diniz, um treinador frio, muito autoral, fechado em suas convicções, pouco flexível, com o perfil de treinador para iniciar um trabalho, mas jamais para quem está em fase de decisões como estava o Cruzeiro. Os resultados falam por si só. Por exigir dos jogadores aquilo que eles não têm a oferecer, ele foi excluindo aqueles que vinham produzindo por outros que não produziam, mas que obedeciam. A zaga, que foi destaque no primeiro turno, comentada por todos pela mídia nacional, foi desfeita. Os alas Marlon e William, que foram destaques, peças importantes no primeiro turno, tiveram as pernas amarradas, tendo de abrir mãos de suas características para atender a um sistema radicalmente em favor da filosofia de jogo do treinador, mas em prejuízo da entidade Cruzeiro Esporte Clube. A insistência com nomes que pouco contribuíam, abrindo mão de jogadores que estavam a fim de mostrar serviço, além de não dar oportunidades para a base, foram fatores preponderantes para o insucesso. Em 11 partidas, somente 2 vitórias. Mesmo assim, contra clubes que também vinham de várias partidas sem vitória. Tudo isso um desenho do insucesso para a final da Sul-Americana. Outro ponto a ser considerado é que o técnico do Racing estudou a forma do Diniz jogar. Sabia que ele não muda. Então preparou sua equipe, seus jogadores, para abafar a saída de bola do Cruzeiro, sabendo que os jogadores cruzeirenses não poderiam fazer lançamentos longos e que acabariam perdendo a bola e dando uma brecha, para os jogadores do Racing tomar a bola e partir para cima, já que estavam perto do gol adversário. Não deu outra. Enquanto o Diniz aposta somente no seu estilo, esquecendo que do outro lado
tem um adversário com potencial para anular seu esquema. Inteligentemente, o técnico do Racing estudou não só o poder que o time dele tinha, como as deficiências do time do Diniz. Eu continuo achando que o plantel do Cruzeiro é bom e tem muito mais a oferecer, mas desde que não tenham suas características estranguladas, podadas, como vem acontecendo. De modo que a Libertadores, acredito eu, vai ficar para um futuro mais longínquo, pois não conseguimos visualizar nenhuma empatia do grupo com o técnico Fernando Diniz, capaz de passar para a gente e para o torcedor alguma expectativa de que conseguiremos manter posição na tabela que nos classifique para a Libertadores. O treinador não abre mão do seu método de esquema e esquema tático, enquanto os jogadores não estão conseguindo aderir ou a entender as deliberações do treinador. Então, apesar de alguns colegas, junto ao Diniz, enxergar a evolução no desempenho do time, os resultados teimam em mostrar o contrário. Daí, termos de nos contentar novamente com a Sul-Americana para 2025, pois os próximos adversários no Brasileirão serão muito mais indigestos do que o próprio Racing. Enfim, muita fé, mas pouquíssima esperança.